Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Tratar de um assunto aqui que para uma maioria não é muito agradável, mas é uma doutrina bíblica muito importante e Jesus Cristo não morreu em vão, não foi sem motivo que ele teve que passar tudo que passou. E também ele muito disse sobre isso. É estranho que tenham surgido igrejas moderninhas, não bastassem seitas, para negar isso ou não tocar nesse assunto. Quando na verdade, acredito eu que a maior preocupação de Deus seja justamente livrar a humanidade desse caminho que ela traçou quando Adão desobedeceu. A doutrina do tormento eterno para aqueles que não reconhecerem Jesus Cristo como Senhor em vida. Sem muito rodeio, vou começar lendo, já para se compreender. Antes de Jesus, o aviso, profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo de 2 e 3, diz assim: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então, é prometida a ressurreição para absolutamente todos os seres humanos. Uma ressurreição que é para os justos, serão salvos. Outra ressurreição para os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, não reconheceram Cristo como Senhor. Brincaram de igreja, porque reconhecer Cristo como Senhor não é só se batizar e estar dentro de uma igreja, é obedecê-lo. Não é pecar de propósito achando que uma vez salvo está salvo para sempre. Vamos ler Mateus, já que eu li Antigo Testamento, vamos ler agora Novo Testamento, Mateus, capítulo 13, versículo Mateus capítulo 13, lê do versículo 24 até o versículo 30, e depois do versículo 36 até o versículo 43, palavras de Jesus. Esta foi outra parábola que Jesus contou. Parábola é uma história que tem um significado real. Ela tipifica um acontecimento real. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso,
respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram seus servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Essa primeira parte. O significado real. O reino dos céus é como... O reino dos céus é algo real. É como um agricultor. Aqui é a história que tipifica algo real. Isso aqui não é fantasia. Ele está tipificando algo real. Então o reino dos céus, o reino de Deus, é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Jesus é esse agricultor. Ele veio, plantou nos corações o Evangelho. Muito bem. Enquanto os servos dormiam, aí nós temos o período da história em que Roma, cansada de perseguir os cristãos, e ao invés de acabar com os cristãos, eles cada vez mais cresciam em número, Roma teve um plano, o Império Romano teve um plano. Constantino, vamos fingir que nós também nos convertemos, todos nós, o Império. A gente legaliza a religião cristã, o cristianismo. A gente declara o cristianismo a religião oficial do Império. A gente faz a igreja se unir ao Estado. E assim nós tomamos deles a primazia. Feito isso, nós vamos vendo as heresias que nós vamos implantando até nós tirarmos a Bíblia deles. Foi o que foi feito. Constantino fingiu que se converteu, todo o império ao mesmo tempo, como mágica, e começou a criar falsas doutrinas e colocar na igreja. Já bastasse a igreja ter se unido ao Estado, né? Ao invés de ser independente. Começa com a doutrina da sucessão apostólica, que não existe. Este ministério, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, é apostólico porque, da forma correta que diz a Bíblia, ele é inteiramente, completamente fundamentado na doutrina dos apóstolos, que são aqueles que escreveram o Novo Testamento. O último dos apóstolos foi o apóstolo Paulo, diz a Bíblia. Não existe sucessão apostólica, assim como o último dos profetas foi João Batista. Os profetas, em especial, foram aqueles que escreveram o Antigo Testamento, só. Então esses ministérios acabaram antes do ano 100, com a escrita da Bíblia, acabou. Não existe mais profeta, não existe mais apóstolo, não existe mais nenhum livro que tem o mesmo nível de inspiração que a Bíblia. Ninguém que diga que viu Jesus, que viu o Pai, que foi enviado direto por Deus, que todas as igrejas eram falsas e Deus escolheu ele para fundar a única igreja verdadeira, tudo isso é mentira. Aqui se prega o verdadeiro evangelho, porém aqui não é a única igreja verdadeira, ou melhor, não é a única igreja que salva. Aliás, quem salva é Jesus Cristo. Não são todas as pessoas desta ou de nenhuma outra denominação que vão ser os únicos salvos. Os salvos em Cristo são os verdadeiros cristãos que vivem uma vida de santificação real,
escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de diversas denominações. Pessoas que baseiam sua vida na Bíblia. Principalmente se pregador entrar em conflito com a Bíblia, ele vai ficar com a Bíblia e não com o pregador. Seitas fazem o contrário. As pessoas percebem às vezes que aquela doutrina, aquele ministério está em conflito com a Bíblia, mas ele prefere ficar com o homem e não com a Bíblia. Não existe corpo governante, não existe pescoço, não existe papado, não existe apostolado, não existe profeta, muito menos gente que não saiu da fralda e só fala besteira. Nem inglês sabe falar. Falar palavras sem nexo algum não é falar inglês, ainda que aquelas palavras estejam em inglês. Deus não é loucura. Deus dá sobriedade. Vamos permanecer aqui, ó. Enquanto seus servos dormiam, foram entrando as heresias, de forma que foi se transformando a igreja primitiva. Uma vez que o Estado romano tomou o poder, a chave da ciência, tomou a chave da ciência, que é o que? A explicação teológica, a pregação expositiva. Foram introduzindo heresias destruidoras. Foi se configurando a Igreja Católica até chegar num ponto em que ter a Bíblia era simplesmente proibido. Ninguém podia se alimentar diretamente da palavra de Deus, tinha que comer do vômito de um papa. Vômito, cheio de veneno, sem nutriente. Enquanto seus servos dormiam, o inimigo veio. Eles dormiram no ponto que eles deixaram de perceber que a igreja não tem que se unir ao Estado. Pregador nenhum pode falar, apoiar candidato nenhum. Você tem o seu candidato, você tem a sua preferência. O voto é secreto. O voto é secreto. Cristão deve ser policial. Cristão deve ser político. Cristão deve ser médico. Mas não use o nome de Deus como carteirinha de apresentação. Tenha projetos, tenha caráter. Seja um policial de caráter. Um policial não corrompido. Seja um médico. Como que é a palavra? Altruísta. Se for possível trabalhar, até com trabalhe. Salve as pessoas. Seja um político. Declare bons projetos. Tenha bons projetos. Mas não se declare cristão para ganhar votos. Nós observamos o Brasil mergulhado numa horrível idolatria recentemente. Eu falo porque estou em 2025. Até hoje os comentários de qualquer coisa na internet giram em torno de um falar que é culpa do partido de direita, o outro falar que é culpa do partido de esquerda. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Já passou anos. Daqui a pouco tem novas eleições. Daqui a pouco você medite bem quem você vai votar e vote. Mas chega de tudo. Olha, cai uma pessoa e quebra o pé. Ai, foi culpa do partido de esquerda. Ai, foi culpa do partido de direita. Isso é ridículo. Passa uma receita de bolo. Ai, isso é culpa do partido de direita. Ai, isso é culpa... Chega disso. Que infantilidade.
poderia ter sido um candidato cristão, começasse não se declarando cristão. Mas esse povo que diz apoiar alguém porque ele é cristão, chamou OVNI com celular, ficou marchando com trombeta de plástico, camisa da FIFA, cantou hino nacional para pneu. Isso é ridículo, ridículo. Vamos voltar à sobriedade, cristianismo é sobriedade. Teve quem se pendurasse na frente de um caminhão permanecendo o caminhão em movimento. Não tem nada de cristianismo nisso. Não tem nada de Deus, pátria e família nisso. Nada, nada, nada. Só conversa. Só conversa. Só conversa. Só insulto. No momento de mais, não estou defendendo nenhum dos dois. Mas estou chamando a atenção de quem se declarar cristão. Primeiro, na política, não se declare publicamente cristão. Para ganhar voto, não. Para ganhar voto, não. Para pedir voto, não. Mostre que você é cristão. Quando estiver no poder, faça coisas boas. Dê vacina. Crie empregos. Aumente a segurança pública. Fale projetos reais, não fique com slogans. Projetos reais. Ai, você vai gerar mais emprego? Legal. Como você vai gerar mais emprego? Projeto, não é conversa. Prometer, todo mundo promete. Ai, vou melhorar a saúde, vou melhorar a segurança. O povo que vota tem que acordar. Como que você vai fazer isso? Você não vai tirar da cartola mágica. Você não vai estalar o dedo. Você não vai usar a varinha mágica. Nem o nome de Jesus você vai usar como abracadabra. Você tem que ter projeto, realização. Voltando, o povo dormiu. Dormiu no Brasil. Ele se diz... chega dele. Enquanto servos dormiam, seu inimigo veio. Desperte tu que dormes. É isso que eu estou querendo falar. Os cristãos primitivos dormiram. Veio o engano de Constantino. Veio o engano de Constantino. A reforma estava dormindo. Vieram as seitas. Hoje as pessoas estão dormindo. Estão vindo as falsas doutrinas. O ataque deliberado contra Jesus. A sensualidade na igreja. Mulher pregando. Gente que não tem idade nem para dirigir carro se declarando profeta. Não saiu nem da fralda. Se declarando profeta num período que não existe profeta, pregando só heresia e blasfêmia. Blasfêmia. Yahvé é o meu pastor. Salmos 23, versículo 1. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O meu pastor é Jesus. O meu pastor é Jesus. E pus analfabetos teólogos, está amarrado. Na Bíblia é uma palavra grega que significa estar comprometida. Está comprometido. A mulher está amarrada ao marido enquanto ele estiver... A mulher casada está amarrado ao marido enquanto ele estiver vivo. Romanos capítulo... Romanos. Amarrado. Amarrado. Homem e mulher. São os dois uma só carne. O casamento civil tem legalidade como casamento religioso. O que ligardes na terra está desligado no céu. Quando a pessoa se divorcia no papel com base bíblica, que é porneia, pornografia, a mulher que anda seminua, a mulher que exagera de maquiagem, a mulher que se insinua para os outros, bem como o adultério, tá? O homem está
liberado, nesse caso, para se divorciar dela e dar o divórcio. Que desligardes da terra está desligado no céu. Em caso de adultério, se divorciou, está livre para casar com uma cristã, se você foi vítima de adultério. Esse é o único caso que a pessoa pode se divorciar e casar de novo. Adultério, pornografia. Esse é o único caso. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. O evangelho foi semeado, inclusive entre os judeus a princípio. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Falsas pessoas se declarando irmãos, como tem acontecido hoje. Inclusive em boas igrejas, que eu digo, igrejas tradicionais. Aquelas que vivem uma vida de pecado de propósito, e um certo pastor faz vista grossa, que é outro que é joio, porque a pessoa contribui. E ele, como Balaão, ele se vendeu. Ele se vendeu ao dinheiro como Balaão. Faz vista grossa para o pecado. Ele mesmo é um pecador proposital, estou falando. Não pecador por natureza. Alguém regenerado por Cristo. Se você peca de propósito, não teve regeneração nenhuma. Ou pior ainda, se você se regenerou. A gente vai ler daqui a pouco Hebreus capítulo 6. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Aqui é o dia do Senhor. Começa com o arrebatamento da igreja, culmina com a segunda vinda de Jesus. Um período aí, de 7 anos. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no. Isso é inferno. Perdidos. E depois guardem o trigo no celeiro, novos céus e nova terra para os salvos. Vamos continuar aqui, no versículo 36 até o 43. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal. Cuidado com essa história de que uma vez salvo, está salvo para sempre para pecar. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui não é simbólico, isso aqui é literal. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Tem gente que você explica, não quer aceitar. Problema dela. Escutou o evangelho. Eu lavo minhas mãos. Eu fiz a minha parte. É seu direito de escolha dentro do livre-arbítrio, sim, mas você vai sofrer as consequências eternamente. Esteja ciente disso. Você está desacreditando de Deus, desacreditando da palavra de Deus. O universo está aí para provar que Deus existe.
Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. A segunda vinda de Jesus não é a vinda de um humano bonzinho que todo mundo pode bater e crucificar. A segunda vinda de Jesus é a vinda do Deus Todo-Poderoso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita. Simboliza preferência. E os bodes à sua esquerda. Isso significa rejeição. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Não é agora, depois da segunda vinda de Jesus. Crente passa necessidade, crente fica doente. Por mais cheio do Espírito Santo, por mais cheio de fé, o evangelho da prosperidade é falso. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. O evangelho da prosperidade é uma forma do cristão, ou que se diz cristão na realidade, tirar o corpo fora quando um irmão está necessitado. Porque se cria um evangelho mágico, que Jesus veio para a pessoa ficar milionária. Quem não está milionário é porque está sem fé. A mentira. Quem não está milionário é porque está em pecado. A mentira. Aí ele se nega a dar um copo d'água, se nega a dar um prato de comida, se nega a dar uma roupa. Às vezes a pessoa tem 10 casas para alugar, não tem capacidade de deixar um irmão recém-chegado na igreja morar 1 mês, 3 meses até se ajeitar na vida. Se diz pastor, anda de carro, anda com roupa de marca, não tem capacidade de pagar uns 3 meses na pensão. Eu nem diria pensão, aluga um cômodo. Pensão é cheio de gente bebendo, usando droga, fumando. Você quer ajudar uma pessoa? Você vai alugar um cômodo, não tem alugar 2, não tem alugar 3. Não tem, põe na tua casa. O irmão ficou doente, leva ele de carro para o hospital. Faz o mínimo, vou orar por você, não é deixar sem resposta. Tem um monte de gente bebendo, fumando, usando droga, na prostituição, no adultério. Mas quando vê uma pessoa necessitada, pedindo um prato de comida, ai, você tem que ter fé em Deus. Tirar o corpo fora. Aqui em Santarrão, pra você. Aqui em Santarrão. Vai ser as pessoas da esquerda. O verdadeiro cristão ajuda o cristão necessitado, porque sabe que todo cristão passa necessidade. Salmos 37, usado totalmente fora do contexto.
Um versículo que está nítido, na cara. Sou moço e já agora estou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não está falando nunca vi o justo precisando de ajuda. Está falando nunca vi o justo desamparado. É função da igreja ajudar. Você foi salvo para isso. Todo mundo gosta de buscar dom do Espírito Santo. Se o teu busca dom de língua, busca dom de profecia. E quando o apóstolo fala para buscar os dons, está citando profecia como ensino da Bíblia que eu estou fazendo agora. É ensino da Bíblia. Está falando do dom de serviço. O dom de serviço é lavar o banheiro da igreja, lavar o chão da igreja, limpar os bancos da igreja, isso é dom de serviço. É segurar o alforje, segurar o cesto para as ofertas. É orar por quem deseja oração. É escutar quem quer desabafar, pedir oração. Dom de serviço é verificar quem está sendo assistido pela igreja na cesta básica, como uma das coisas. Está indo atrás de empregos. Enfim. Mas não é para não ajudar. Nunca vi o justo desamparado. É obrigação da igreja amparar o cristão necessitado. Você foi salvo para isso. Se você não pratica isso, você está perdido. Lê 1 João. Lê Tiago. Está perdido. Para ajudar o irmão necessitado. Não é para ajudar o pinguço da rua, drogado da rua. Aí ele se encaixa em Isaías 26:10. Se encaixa naquele acontecimento de Jesus, que o povo viu a multiplicação do pão e do peixe, foi atrás deles, Jesus se esquivou deles. E Jesus falou na cara deles: vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, porque vocês estão crendo que eu sou o Messias. Vocês vieram atrás de mim porque comeram de graça e quer mais. Parafraseando. Nunca vi o justo desamparado, função da igreja amparar, nem a sua descendência mendigar o pão. Até os filhos do convertido é para se beneficiar com a igreja. Mesmo que quem esteja se convertendo seja uma pessoa, uma mãe, um casal, os filhos não. Lê o texto todo. Salmo 37. Cristão passa necessidade, sim. Porém, a igreja, que é a verdadeira igreja, ajuda quem está na igreja. Não é o drogado pinguço que entrou ali a primeira vez pedindo com bafo de bebida, com bafo de cigarro, com tatuagem na cara. Tem dinheiro para tatuagem, tem dinheiro para comer. Tem dinheiro para cigarro, tem dinheiro para comer. O cristão que está ali, ó, que se batizou, que dá em santificação, parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga. Esse é para ser ajudado. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor. Jesus, pastor. Separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro, esquisito, e me convidaram para a sua casa. Estranho, estrangeiro, estranho, esquisito. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. O cristão fica doente? Sim! Estava na prisão e me visitaram. Não são os presos por ter matado. Não são os presos por ter traficado. Não são os presos por ter estuprado. São os presos por ter pregado o evangelho onde era proibido.
Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhes demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Quantas pessoas estão perdendo o privilégio? O privilégio de ser recompensada pelo próprio Jesus, ajudando o irmão necessitado. Quantas pessoas não consegue sequer responder uma mensagem? Vamos orar por você. Não consegue fazer só isso. Não consegue. Ele vê o teu status do WhatsApp, mas ele não responde a mensagem que você mandou para ele no WhatsApp. É graças a você que surge esse ministério. Não adianta você querer se esfregar na minha cara que você tem um sapato bonito e eu não tenho. A única coisa que você consegue fazer com isso é que meu dízimo vai para o meu ministério e não para a tua barriga. Só isso. Só isso. Tem panfleto de evangelização na rua. Tem bíblias de estudo sendo comprada. Tem material sendo comprado. Tem crédito na internet para o evangelho chegar lá no hospital, chegar lá no presídio onde não posso entrar. Tem envelope do dízimo e envelope da oferta aqui para quem vier participar do pão e do vinho. Porque direitos incluem obrigações. Em seguida, o rei se voltará. Não adianta ficar doído porque eu fui na igreja querendo ser membro, né? Arrumado e você não tava de gravata. Se veste de gravata, caramba. Eu vou com a única roupa bonita preta que eu tenho, o cara se dói. Até de chinelo e short no outro dia eu fui, sem pentear o cabelo, sem tomar banho. Meu coração só caindo, só indo por água abaixo. Nossa, não posso tomar banho. Não posso colocar uma gravata que eu paguei R$1. Não posso colocar uma camisa que eu ganhei. Que pastor, hein, cara? Não evangelizou, nem em rádio, nem em televisão, nem com panfleto. Não me disse um versículo na rua. O bobo aqui vai lá na igreja dele, vamos ver se eu consigo ser membro aqui. Vamos ver se eu consigo escutar a pregação sem indiretinha. Vamos ver se esse daqui não é namorado do Renato. O Caveirinha. Renato Caveirinha da Bíblica de São Jorge. Eu tenho obrigação de fazer meu ministério, não é? Tô tentando. Se Jesus quiser, eu consigo. Se Ele não quiser, se eu não conseguir... Seita é que eu não vou seguir. Mercenário, muito menos. Doidinho, imaturo, também não. Ou é homem para pregar sem indireta, ou eu não tenho interesse. E eu quero lembrar, Igreja Apostólica Verdadeira Evangelho, aqui não é para Nutella, aqui tem Bíblia, aqui tem disciplina, aqui, velha, não deita e rola porque dá dízimo e oferta de ouro não, é posta para fora. Estuprador é posta pra fora aqui. Se não tomar um choque ainda pra ficar ligeira. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos! Jesus. Esse é meu Deus. Você está confundindo Deus com um bozo. Você está confundindo Deus com Papai Noel.
está confundindo o evangelho com arca gay, com tudo pode, com oba-oba. Tá te levando pro inferno por toda a eternidade. Acorda! Vou pregar igual moça o dia que você estiver salvo. Enquanto você estiver dormindo, eu tenho que te chacoalhar cá pra ver se você acorda. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado por diabo e seus anjos, os demônios. O lago que arde com fogo e enxofre foi criado para o diabo e seus anjos, os demônios. Se você quer ir junto, o problema é seu. Não vem falar que Deus não é bom. Não vem falar que Deus não é bem assim. Está escrito. Você acha que Jesus morreu para quê? Para salvar quem crê. Não é todo mundo não. Não é de qualquer jeito não. Ou obedece a Cristo Jesus, meu. Ou blá blá pra você, meu. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui é real. Isso aqui é real, não é alegórico, não. Isso aqui não é figurativo. Isso aqui é literal. Pois tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Era estrangeiro, e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Você tem uma escolha diante de ti. Você tem uma escolha diante de ti. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 até o 31. Presta muita atenção. Uma vez salvo, está salvo para sempre? Negativo. Se você não abre a mão do versículo que uma vez salvo, está salvo para sempre, que aquele que Deus dá para Jesus, ninguém tira da sua mão, saiba que você que peca de propósito, nunca esteve salvo. Nunca esteve na mão de Cristo para salvação. Você só brincou de igreja, mas não. Você só tomou um banho. Só isso. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem recusava obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Apocalipse,
capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. Isso aqui é depois da segunda vinda de Jesus. Isso aqui é profecia. Isso aqui é profecia. Não é a pessoa chegar em você e falar que está enxergando um carro. Não é a pessoa chegar em você e falar que está curando a doença que o médico falou que você tem que tratar. Isso é palhaçada. Porque está fora do período bíblico. Já foi feito um vídeo sobre isso. Profecia quando eu leio que está aqui, ó. Sem colocar data. Sem fazer cálculo para dizer a data. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença. Mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros, registrado nos livros. Lembro de uma pregação debaixo da ponte para drogado. Deus não tem visto os teus erros. Os teus pecados estão anotados num livro e atados ao teu pescoço. E você vai ser julgado e condenado por cada um deles. Vai ter toda a eternidade para isso. Pessoa por pessoa. Deus não tem visto os teus... Analisando cabeça de drogado. Aceita Jesus para você não ir pro inferno. Esse é o verdadeiro evangelho. Deus não tem visto os teus erros. Mulher pregando. Mulher pregando. Essa é a mensagem direcionada para o cara que está chegando alcoolizado. Não para ouvir a palavra, só para comer o almoço que é depois da palavra. Uns já chegavam no final. Drogado. Gente, coisas que eu vi, presenciei. Bolando droga, fazendo cigarro de droga durante a pregação. Fumando droga durante o cântico de louvores. Fumando droga, cantando louvor. Não, essas pessoas não estão salvas. Já vi traficante ouvindo o hino. Não, essas pessoas não estão salvas. Postando foto com fuzil. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas pessoas não estão salvas. Só Deus pode me julgar. Deus já julgou. Você está condenado ao inferno. A menos que se arrependa e largue isso. Almoço depois de culto. Eu tive o desgosto de presenciar esses que se acham os mais santinhos de Deus, só porque não é gay. O pecado do outro é que é pecado. O pecado dele não é. Matar não é pecado. Roubar não é pecado. Transar fora do casamento não é pecado, estuprar não é pecado, agredir não é pecado. Mas se o outro é gay e ele não é, aí é pecado. Se o outro é travesti e ele não é, aí é pecado. Todo pecado é pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Todo pecado é pecado. Tá? Não adianta nada você olhar a vida do outro, você que não é cristão, eu estou evangelizando, é completamente diferente. Eu falo que é pecado, porque está na Bíblia, não porque eu estou observando a tua vida. Coincide de você estar em pecado porque você está sem Cristo. Isso é simples demais. Até mas tem um evangélico que também faz isso ou que faz aquilo, ele também está em pecado, ele também está perdido. Mas ele fala. Mas ele usa uma roupa, só usa. Mas diz que batizado, toma um banho. Está indo pro inferno. Está indo pro inferno. Está indo pro inferno. Brinca de igreja, está indo pro inferno. Essa pregação cheia de drogado lá, que usava droga lá durante a pregação.
Já teve pregação de drogado com um pedaço de pau de 2 metros para pegar não sei quem. Eu tive o desgosto de presenciar um grupinho de drogado ali afastado da pregação, só esperando começar a hora do almoço. Pegaram a pimenta. Tinha um terreno lá que tinha um casal, né, de casal de equino, um cavalo e uma égua. Puseram pimenta na boca da égua. Você tinha que ver a expressão da égua com aquilo na língua, tentando se livrar, eles dando risada, gente podre. Você tem a audácia de pregar, Deus não tem visto seus erros. Tinha que ter lei. Se é para ter doação de marmita para vagabundo, para drogado, para pinguço, tinha que ter um monte de polícia lá. Fez qualquer coisa que é crime, era para descer o cacete e levar preso. Descer o cacete primeiro. Se não levar para passear e arejar as ideias. Viu um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos, o inferno, também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse. Capítulo 14. Versículo 9 até o versículo 12. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem sua marca, na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. Não adianta clamar por socorro mais aqui. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Eu vou encerrar com Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 8. Muita atenção, você que se considera batizado, que vai para uma igreja, acha que uma vez salvo está salvo para sempre, acha que Deus é um bozo, um Papai Noel, que todo mundo é só um pecadinho. Presta muita atenção. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Nunca se esqueça que cristianismo
É coisa séria. Sirva a Jesus de verdade. Não brinque de igreja, independente do teu irmão. Se for necessário, saia desse ministério. Vem pro nosso. Se inscreve no canal. O cordeiro vai se irar. Isso aqui que eu fiz na mesa não é nada. Isso aqui que eu fiz na mesa, isso aqui é mamão com açúcar. O cordeiro, o Filho de Deus, vai se irar. Não vai ter ninguém para livrar aqueles que o recusaram de suas mãos. A paz sobre Israel.